E agora, quero chamar aqui no palco, vamos lá, já estamos aqui, Samantha Correia de Castro, para darmos andamento. Bom dia, Samantha. Olá, bom dia, tudo bom, Wagner? Tudo jóia, excelente, é um grande prazer ter você aqui. Quero agradecer em nome da ABINFO Info e do Instituto Information Management a sua participação com a gente aqui hoje. E que antes de começarmos, quero fazer a perguntinha básica que eu sempre faço para as pessoas aqui, né? Quem é Samantha? Então, pergunta difícil essa, parece fácil, mas é difícil. Então, meu nome é Samantha, eu trabalho na Blue Shift há torno de 2 anos e meio, muito focada na parte de processos, de automação. Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, capital, então vocês vão ver o sotaque arrastado. E também já antecipar, eu estou preparada aqui com a minha internet, mas se parar algo do tipo, por favor, me interrompam. Eu ainda não tenho um estúdio tão bonito quanto o do Wagner, então eu tive que botar aqui um fundo. E aí estou preparada aqui, mas vamos embora. Maravilha, Samantha, fica tranquila, qualquer coisa acontecer, eu entro aqui de novo e a gente refaz a conexão, tá? Fica bem tranquila com relação a isso. O Beleza. palco é seu, no final eu volto com as perguntas, eu sei que você vai compartilhar slide com o pessoal, né? Então vou esperar Isso, você compartilhar, vou que aí fazer eu agora. deixo você com a apresentação aqui. Vamos lá, excelente. Ok, já está aparecendo o pessoal aqui agora, o palco é seu, no final eu volto com as perguntas, combinado? Tá bom, combinado. Boa apresentação. Boa, obrigada. Pessoal, bom dia. Como eu comentei, meu nome é Samantha. Eu vou estar olhando aqui para o lado, porque eu estou com 2 monitores, tá? Mas tô vendo tudo ao mesmo tempo. Então, como eu comentei, eu faço parte da Blue Shift. A Blue Shift é uma empresa de mais de 10 anos de mercado, especialista em Big Data e Analytics, e nós temos diversos pilares, né? Entre eles, o que a gente vai comentar mais forte hoje é o pilar de RPA e processos, mas também a gente está focado na parte de inteligência artificial, ESG, engenharia de dados, então todos e vários outros. Então, quem tiver interesse, a gente tem o nosso portal, o nosso site, assim como também o nosso LinkedIn é super atualizado e vocês podem também verem mais informações por lá, tá? Então, passar aqui. Então, como eu comentei, Samantha, vou deixando aqui meu QR Code do LinkedIn para quem quiser acesso, um acesso mais direto. Sou formada em administração, tenho MBA em gerenciamento de processos, sou Black Belt em Lean Six Sigma, que é uma especialização mais focada na área de processos. Eu tenho experiência na estruturação de COE e RPA, foi uma das minhas primeiras experiências com a parte de automação de processos. Eu já atuava como analista de processos, mas com foco em eficiência operacional e melhoria contínua. Então, a gente, naquela época, eu era muito mais focada em melhorias processuais, em mapeamento e construção de propostas de melhorias, então, redução de FTE, melhoria de performance. E aí, então, em 2019, se não me engano, eu entrei nesse mundo de automação de processos. Desde 2019, fui mais focada agora em mapeamento e construção de PDD para projetos de RPA e engenharia de dados. Explicando para vocês, né, o PDD ele é a documentação que serve para o time de desenvolvimento projetar e conseguir se basear no desenvolvimento, se basear no processo que será desenvolvido. Então, comecei a ter esse trabalho mais focado em parceria com o time de desenvolvimento. E também fiz parte aí das últimas 4 palestras junto com o IMA e com a BINFO, falando aí sobre nas palestras de RPA e AI, com os temas centrais de Process Mining. Então, a gente focou muito mais em Process Mining. Hoje a gente vai falar mais da parte de RPA, mas nada impede da gente entrar um pouquinho aqui no tema, tá? Confesso que eu sou bem suspeita para falar, então, se deixar, eu vou falando mesmo de Process Mining, de RPA. Então, fiquem à vontade para perguntar. Então, o que a gente vai falar hoje é como entender o nível de maturidade do processo antes de desenvolver a automação. Também um ponto que eu gosto de falar da Blue Shift é que nós somos agnósticos. Então, nós estamos preparados para falar de qualquer tipo de ferramenta de automação. Então, seja ela o Power Automate com a Microsoft, o iPath, Blue Prism, Automation Anywhere.
Mas o que eu acho que é mais importante é a gente falar do processo que vai ser automatizado. E aí, para falar do processo, não necessariamente eu preciso estar vinculado a alguma ferramenta. Então, eu estou dando quando eu falo do processo, eu estou falando de um passo anterior. Então, é muito importante a gente entender esse nível de maturidade do processo, entender o quão esse processo está maduro, para aí sim a gente desenvolver a automação. A gente aqui na Blue entende que existem algumas fases, né, para a gente falar de um projeto de RPA. A gente tem a fase de discover, mapeamento, desenvolvimento e melhoria contínua. Parece muito simples e bem óbvio falar assim, claro, Samantha, eu sei que eu preciso fazer a fase de discover, mas um ponto que a gente vem percebido no mercado é que nos últimos anos o RPA estava e ainda está no hype. Então, todo mundo quer ter um robô, né? Quer ter um robô performando na sua área de negócio. Só que o que aconteceu? Se focou muito nessa linha aqui de desenvolvimento. Até se fala de mapeamento, mas muito rápido. E se focou bem mais no desenvolvimento. E aí, o que acontece quando eu foco no desenvolvimento e não tanto no mapeamento? Eu posso ter robôs que não performem com a qualidade esperada dentro da eficiência que foi mapeada a expectativa que foi levantada pela área de negócio. Então, seguindo o rito, né, todos os passos de forma correta, a fase de discovery seria a fase onde a gente vai fazer o entendimento do processo. E muitas vezes a remodelagem daquele processo. E o que quer dizer essa remodelagem? Muitas vezes a forma como o processo é executado não é a melhor forma para a gente falar de automação. Então, eu preciso ou eliminar atividades que não agregam valor, ou fazer uma reordenação de como aquelas atividades são executadas. Para aí sim eu começar a fase de mapeamento. Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas automatizam o processo como ele é hoje. E isso é uma das principais causas que diminuem a eficiência da automação. Então, na fase de discover, eu tenho aí o momento em que eu posso parar e olhar para o processo. Um ponto que eu falo bastante com o time é que os processos vão acontecendo, as pessoas vão fazendo sempre daquela forma, e o momento certo que a gente sempre tem para parar e olhar para o processo é quando vai acontecer alguma melhoria, quando vai acontecer alguma mudança. E a automação não deixa de ser essa mudança ou melhoria. Então, é o momento que a gente tem para parar e refletir se aquele formato é o melhor formato que está sendo executado. E aí eu tenho a fase de mapeamento, e sim, ela precisa ser uma fase onde a gente respeite todas as etapas. A gente não pode passar pela fase de mapeamento muito rápido, porque a gente precisa, sim, estressar com a área de negócio todas as regras envolvidas para aquele processo, para aí sim a gente começar a falar de uma etapa de desenvolvimento. Aqui no time, a gente tem desenvolvedores que trabalham com essa metodologia de ter um analista de processos em parceria. E eles falam bastante que, quando eles têm a figura do analista de processos, serve como um acelerador para o desenvolvimento. Então, porque tudo já vai estar muito pronto, né, na hora que eles forem começar a desenvolver, tudo já vai ter sido discutido. Então, isso diminui o tempo do desenvolvimento. E a etapa de melhoria contínua, né, sempre que eu implemento uma automação, o ideal é que eu faça esse acompanhamento, né, se a automação está dentro do esperado, se os indicadores que foram mapeados estão sendo atendidos, para que a automação faça sentido. Né, porque a automação, né, falando de ferramentas de automação, são ferramentas que necessitam de um investimento alto. Então, aqui na fase de melhoria contínua, é onde eu analiso se aquele investimento está se pagando. E aí, quando a gente tem, né, aquele caso que eu comentei, que a gente tem um mapeamento rápido e já parte para a área de desenvolvimento, eu tenho muitas vezes as áreas de negócio que entram em contato com o time de TI falando que o robô não está funcionando, né? E aí, quando eles falam que o robô não está funcionando, eu já, dentro dessa minha trajetória na parte de automação, eu já vi cases do tipo, tinha lá um RPA rodando, e depois tinha um Power BI apontando, né, quantos o robô fez, quantos foram feitos de forma manual. E a quantidade a quantidade feita, né, de forma manual pela área de negócio era muito maior do que pelo robô. E quando a gente questionou isso para a área, eles falaram, porque esse robô não está atendendo todo o escopo. Então, os analistas ainda têm que meter a mão e fazer.
ou eles falavam, porque a gente não acredita ainda muito nessa automação, então a gente preferimos nós mesmos irmos lá e fazer. Então, é muito comum. Então, o que isso tem, né, tem de ligação? Quando a gente tem um processo que é desenvolvido sem etapa de mapeamento, a gente tem essa frustração da área de negócio. Por quê? Porque a gente não vai ter todas as regras mapeadas. Né? Eu vou mostrar mais à frente, mas é muito comum que eles contem na hora do desenvolvimento o caminho feliz, na hora do mapeamento. Então, a gente vai acabar desenvolvendo esse caminho feliz, mas todo processo tem os seus casos de exceção. Então, esses casos de exceção que precisam ser também mapeados para que o robô possa cada vez mais aumentar o seu escopo de atuação. E aí, hoje, né, no cenário atual, a gente tem muito o time de suporte, né, como ilustra esse boneco, ele tendo 6 braços, né, porque ele precisa atender um chamado de RPA de um processo com muitos casos de exceção. Então, o que acontece? Quando eu não tenho um PDD, eu não tenho uma documentação e uma etapa de mapeamento. A área de negócio entra em contato com o time de suporte, fala que o robô quebrou, mas o time de suporte não consegue apontar aonde que está o erro. Então, ele tem que ficar ali tentando identificar onde que aquele erro aconteceu. Então, esse time de suporte acaba sendo sobrecarregado, tá? E aí, com os casos de atendimento de chamado. Dentro das minhas experiências, eu já vi vários casos em que o time de suporte, né, entra em contato e fala assim, eu tenho um parque de mais de 50 robôs e eu tenho a sensação de que eu tenho robôs que fazem a mesma coisa. E isso é muito normal, tá, gente? Isso tem acontecido. Como eu comentei, né, há alguns anos atrás, todo mundo queria ter um robô. Então, é normal que hoje, no cenário atual, a gente encontre mais de um robô atuando no mesmo escopo, porque não houve essa etapa de mapeamento, de discovery. Porque quando a gente tem um analista de processos alocado nesse ciclo de automação, ele consegue dar a visibilidade de aonde que os processos se conectam, como que eu posso ser mais assertivo, como que eu posso conectar um caso com o outro. Olha, eu já tenho um robô que atende a esse escopo, será que se eu não aumentar ou fazer pequenas alterações ali naquele robô, eu já não consigo atender a mais de um processo? Então, é esse viés, esse olhar que o analista de processos traz. E aí eu começo a fazer a construção de automações eficientes, que é uma frase que eu aprendi no MBA e eu levo para a vida, né? Que ao se automatizar um processo sem antes passá-lo por uma análise, corremos o risco de executarmos o errado mais rápido. Então, porque a ideia do robô é justamente a gente acelerar o tempo de execução do processo. Só que se eu estou acelerando o tempo de execução do processo que já é feito errado, eu estou só fazendo errado mais rápido. Eu não estou fazendo uma automação eficiente. Então, a ideia da automação eficiente é que a gente consiga colocar o robô em processos que tenham atividades que agreguem valor para a área de negócio. O que é um processo que tem atividades que agregam valor? É que gerem valor para a área de negócio e, acima, que gerem valor para a gerência e que gerem valor para a organização. Samantha, então quer dizer que existem processos que têm atividades que não agregam valor? Sim, e existe muito, tá, gente? Nessas minhas andanças aí como analista de processos, eu já vi muito, tá? E é bem normal a gente ter processos que ali no meio tem uma atividadezinha que não agrega valor, que não tem sentido nenhum. Só que isso é culpa do analista que está fazendo? Não é. Porque o processo ele vai sendo passado de pessoa para pessoa. E as pessoas elas são mergulhadas por uma série de atividades que precisam ser executadas com prazo, com uma volumetria significativa. Então, as pessoas não têm tempo para rever os próprios processos. Então, essa é a questão da figura do analista de processos. Parar para conseguir rever e aí sim alocar o time de desenvolvimento. Para aí sim também a gente conseguir fazer a construção de automações eficientes. Então, o que o mapeamento de processos é capaz de nos mostrar? Essa primeira figura, ela é o que a gente chama de caminho feliz. Tá? Então, vamos pensar que eu tenho um caso que o meu próprio desenvolvedor, eu não aloquei analista de processos, e meu próprio time de desenvolvimento vai mapeando e desenvolvendo.
Então, é muito comum que a área de negócio conte para esse desenvolvedor exatamente esse caminho, o caminho feliz, tá? Que a gente chama. Então, o caminho sem exceção, o como o processo deveria ocorrer. Tá? E aí a gente tem, né, o como o cliente pensa que é o processo. Então, esses casos de exceção, eles são mais comuns, né? São exceções mais comuns de acontecerem, e aí pode até ser que a área de negócio fale. Mas muitas vezes, quando ela entra em contato com o time de suporte falando que o robô dela não está performando, a gente está falando justamente também desses casos de exceção, porque ela esqueceu de mencionar isso para o time de desenvolvimento. E aqui eu tenho como processo realmente executado. Então, quanto mais analistas, né, quanto mais pessoas eu tenho envolvidas na execução do mesmo processo, maior a chance de variabilidade de execução daquela etapa processual. E é normal, tá? Porque são pessoas que executam o mesmo processo de formas diferentes. E isso acontece, tá? E acontece também, às vezes, até da mesma pessoa executar o mesmo processo em formatos diferentes ao longo do dia, tá? Seja por uma variação por um fator interno ou externo da organização, tá? Isso, novamente, né, ratificando, não é um problema do analista da área de negócio. E sim porque é uma execução de processo e a gente já espera isso. Eu até coloquei aqui, né, o tema, né, Process Mining, até para puxar um gancho rapidinho. O Process Mining é uma ferramenta de mapeamento de processos de forma automatizada, baseada em dados. Então, o Process Mining consegue justamente mostrar e nos trazer essa figura de como o processo realmente é executado. E até aqui, né, trazendo essas três figuras, eu não estou falando de desenvolvimento, eu não estou falando da alocação de desenvolvedores. Eu estou falando de uma alocação de um time de processos que vai estar todo voltado para o mapeamento e para o refinamento daquele processo, para aí sim ele estar maduro para se chegar ao nível de automação desejável pela área de negócio. E aí, então, esse time de processos vai fazer o que a gente chama de construção do processo to be. E o que é esse processo to be? É o redesenho de processos, é uma das etapas da melhoria contínua de processos, que consiste em reprojetar o processo existente, o as-is, em um novo processo to be, para que ele se livre de atrasos, gargalos, desperdícios e outras falhas. Então, quando a gente tem um processo as-is, né, que é o que a gente chama de como é muito normal a gente ter ali atrasos, encontrarmos ali alguns gargalos, né, algumas coisas que não deveriam acontecer, desperdícios. E é como eu comentei, se a gente automatizar esse processo as-is, a gente está só fazendo um gargalo mais rápido, ou um desperdício maior, porque a gente está fazendo um desperdício mais rápido. Então, eu preciso fazer a construção de um novo fluxo de processo para conseguir, aí sim, fazer esse processo alcançar um nível de maturidade mais significativo. Então, é o que a gente chama de a construção do processo to be. Dentro do PDD, que foi o documento que eu comentei, que é o documento de automação de processos, que serve para nortear o time de dev, a gente coloca lá como o processo é hoje, então colocamos o as-is, e colocamos também como que vai ser o processo automatizado, para que a área de negócio também tenha clareza de como era o processo dela e como ele vai se tornar. É muito comum também a gente esbarrar, né, em processos com as áreas de negócio em que o conhecimento está todo na cabeça do analista. Não existe um conhecimento escrito. Então, a gente precisa também fazer esse trabalho de tirar o conhecimento da cabeça do analista, rever todas as regras de negócio, amadurecer essas regras, para então fazer a construção do processo to be. E aí, pensando, então, numa squad de automação de processos. Então, pensando num time, né, alocado para essa parte de RPA e também falando de automação de processos, eu vou ter o Scrum Master e o líder técnico como principais figuras ali para nortear o time, para definir a metodologia, as ferramentas e as tomadas de decisão. Mas, em principal também, e não menos importante, eu tenho as figuras do analista de processos e do desenvolvedor, que vão trabalhar muito em parceria.
Então, o analista de processos vai gerar subsídio para o trabalho do desenvolvedor. Então, ele vai gerar um backlog, ele vai gerar informações, vai consolidar esses dados, para aí sim o desenvolvedor conseguir trabalhar de forma muito mais rápida e com muito mais performance do que se ele estivesse sozinho. Então, e eu comentei bastante, né, falando aqui do nível de maturidade dos processos, mas qual é esse nível de maturidade? Né? A gente entende aqui que, dentro da nossa metodologia, que existem 5 níveis de maturidade de processos. Então, eu tenho um nível de maturidade inicial, que são processos ainda pouco desenvolvidos, aquele processo que quase ninguém sabe muito bem como executa, então, assim, não tem nada documentado, não tem nada padronizado, cada um faz de um jeito. Tá? E, gente, mais uma vez reforçando, isso não é algo, não, isso nem deve existir. Isso é bem comum, tá? A gente tem um processo chamado nível 2, né, que é o repetitivo. Existe alguma organização, mas não há padronização. Então, você vê que a área de negócio tenta se organizar de alguma forma, mas também, novamente, não há nada escrito, não há nada documentado e muito menos padronizado. O nível definido, que é o nível 3, existe alguma padronização e conhecimento, mas não há esforços para melhoria contínua. Então, o que quer dizer? Existe um documento que fala como aquele processo deve ser executado. O conhecimento, todos os analistas que estão envolvidos ali têm conhecimento sobre aquele processo, mas você vê que não há nenhum esforço para melhoria contínua. O que isso quer dizer? Às vezes, aquele processo é executado há 5 anos da mesma forma. Então, ninguém nunca parou para refletir o que ele pode mudar, o que esse processo pode agregar, passar a agregar mais valor ainda para a área de negócio, para a organização. Então, não, ele é executado, ele sempre foi assim. Então, ele nasceu assim e ele é assim até hoje. Ninguém tem um esforço para fazer uma melhoria contínua dentro daquele processo. Samantha, todo processo precisa passar por uma melhoria contínua? Te diria que sim, tá? Porque as coisas vão mudando, assim como a tecnologia vai mudando e vai trazendo algo novo, sempre trazendo algo novo, os processos também precisam mudar. Porque imagina, eu tenho todo um aparato, eu tenho uma tecnologia nova, eu tenho um sistema novo, mas um processo que é feito da mesma forma há 10 anos. Ou seja, será que ainda é feito ali no papel, alguém precisando assinar? Então, assim, por que se eu tenho uma tecnologia que toda hora está se renovando, por que os processos precisam ser os mesmos? Então, é isso que a gente precisa reforçar cada vez mais para as áreas de negócio. Não dá para a gente trazer somente uma tecnologia nova, os processos precisam acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias. Porque um ponto bem interessante, né, que quando a gente fala de RPA, é automação robótica de processos. Então, eu não posso falar... Então, assim, eu estou sempre trazendo uma tecnologia nova, está sempre entrando alguma empresa no mercado falando de tecnologia, mas os processos, né, que é uma parte significativa, que é o nome da funcionalidade, ainda se permanece... Ninguém ainda olha, né, não tem um esforço para melhoria. Então, é muito importante a gente ter, sim, o cuidado de fazer a melhoria contínua nos processos. Claro, não precisa ser na mesma velocidade que entra uma tecnologia, porque a tecnologia está, de fato, numa velocidade bem, bem significativa. Mas, sim, os processos precisam também passar por essa evolução. Tem o processo gerenciado, então há uma preocupação com a melhoria e a automação ganha força. Então, eu coloquei aqui até o símbolo do robozinho, porque aqui, de fato, são processos que já começam a ter uma maturidade para automação. Aqui a gente já pode falar da implementação de automações, de robôs, tá? Porque aqui existe uma preocupação com a melhoria, então, ou seja, esse processo está sendo revisto, ele começa a agregar, sim, valor para a área de negócio e para a organização, e aí, então, a automação já começa a fazer mais sentido, ou seja, para eu tirar aquele esforço operacional e começar a colocar automação, que é um ponto também que eu reforço com o time, a automação tem que se pagar. Então, para a automação se pagar, precisa sim serem processos que tenham passado por essa melhoria contínua.
E o último, que é o otimizado. A iniciativa de melhoria contínua e automação estão bem estabelecidas. Então, já é uma área que já está madura ali para falar de melhoria contínua, que fala o tempo todo, sim, de automação. Geralmente, a gente tem em algumas empresas a área de performance, que é uma área que está alocada com esse intuito de fazer a melhoria contínua, de implementar ferramentas de automação. Então, geralmente, essas áreas que têm essa sub-área alocada, né, um time especializado olhando só para a performance operacional, a gente entende, sim, que são áreas no maior nível de maturidade processual. O que acontece hoje, muitas vezes, é que tenta-se implementar ferramentas de automação em processos aqui, inicialmente, nesse nível de maturidade. Então, ou seja, imagina, implementar uma automação num processo que não tem padronização. Óbvio que o robô vai quebrar. Porque eu tenho, às vezes, 10 analistas alocados naquele processo que os 10 fazem de formas diferentes. E o robô só foi mapeado para fazer de um jeito. É claro que o robô vai quebrar. É claro que o analista vai meter a mão e vai bypassar o robô. E vai fazer do jeito dele. Porque não há uma padronização entre os próprios analistas. Não há uma padronização de processos. Então, se não há uma padronização de processos, acaba em sentido contrário, a gente implementar uma automação para acelerar a execução do processo, entende? Então, é essa linha de raciocínio, é essa metodologia que a gente vem implementando nas áreas de negócio, para que elas cada vez mais tenham essa mentalidade também, de que todo processo, para ser automatizado, ele precisa, sim, passar por uma esteira, por vários steps, antes de começar a se falar de automação. Porque, muitas vezes, quando eu falo de melhoria contínua de processos, eu posso melhorar aquele processo, gerar uma eficiência nele, às vezes reduzir algum indicador de tempo, e eu nem implementei robô. E eu nem gerei o custo de implementação, eu só fiz alterações processuais. Então, a gente precisa, sim, alimentar essa linha de raciocínio com as áreas de negócio, para que a gente possa, de fato, implementar robôs nos processos que façam sentido. E aí, aqui eu trouxe um case que a gente tem de automação de processos mais automação, né? Onde a gente teve a dobradinha desses dois perfis. Então, o processo era de emissão de certificados de seguro para exportação. Mas o que mais eu quero dar foco aqui? Então, eu tinha um processo executado por 7 analistas, onde eles faziam a consolidação e tratamento de dados no Excel. E depois de fazer essa consolidação de dados, todos os 7 se inseriam em um mesmo portal externo. Então, geralmente, quando a área de negócio tem esse tipo de processo, o que ela exatamente quer, né, na hora de redução? Ela fala, olha, eu quero reduzir esse esforço aqui porque, poxa, eu ter um custo de 7 analistas para ficarem trazendo do Excel para um portal externo, entende-se que é uma atividade que não agrega valor, né? Porque imagina, eu tenho um custo ali de 7 pessoas para ficar inserindo de um local para o outro. Então, nós fizemos todo o entendimento, mas basicamente era esse o processo. Então, os analistas pegavam as informações, faziam a consolidação e tratamento e inseriam no portal externo. E aí, o que a gente, por meio do mapeamento, foi possível identificar? A divergência com relação ao formato na etapa de dados entre os analistas. Então, o que aconteceu? A gente viu que cada analista fazia de sua forma. Como eu tinha 7 planilhas diferentes, então você já tende a imaginar, né, que eu vou ter 7 planilhas preenchidas de forma diferente. Isso é quase 100% de certeza. Tá? Antes mesmo da gente começar a ver a planilha, a gente já imagina. Se 7 pessoas e cada uma tem a sua planilha, cada uma tem a sua forma de preencher, alguns acrescentam mais colunas, outros menos. Até o formato de preenchimento das linhas é diferente. Então, a gente já viu essa divergência. E aí, o que a gente fez? Né? A gente verificou também mapeamento de regras de negócio que não estavam documentadas. Ou seja, toda aquela etapa de tratamento dos dados estavam na cabeça dos analistas. Então, a gente teve que passar essa regra de negócio para o papel, para aí sim a gente começar a validar e refinar essas regras.
Eliminação de atividades que não agregavam valor. Ou seja, dentro daqueles 7 analistas, eu tinha alguns que faziam atividades a mais do que outros. Então, vamos pensar. Se eu tenho 7 analistas e um faz uma atividade a mais que o outro não faz, mas eles chegam no mesmo resultado, então quer dizer que esse que está fazendo atividade a mais está fazendo uma atividade que não agrega valor. Porque se eles estão entregando o mesmo resultado, então quanto mais rápido eu fizer, mais assertivo operacionalmente eu estou sendo. E a validação com todos os envolvidos do processo, nível operacional e tático. Então, a gente sim costuma trazer os níveis operacionais e táticos para dentro de uma validação, porque é importante a gente ter essa visão do gestor, né? O que ele está enxergando do processo de automação. Ele geralmente tem uma visão mais em alto nível e consegue passar para a gente tudo que está sendo esperado, né, nessa validação. Porque muitas vezes, quem está no nível operacional está mergulhado ali naquela automação, naquele processo. Então, ele não consegue enxergar possíveis melhorias. Quem já está no nível mais de fora, no nível tático, consegue trazer mais essa visão para a gente. E outros ganhos, entrada do time de dev somente após a definição do processo, aproveitamento de HH. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente faz a alocação de um desenvolvedor, a gente está pagando o HH dele. Então, é muito mais assertivo eu trazer o desenvolvedor somente quando todos esses pontos forem definidos, do que eu já trazê-lo no início. Porque imagina só, eu trago um desenvolvedor para começar a minha automação, meu desenvolvimento em RPA, sendo que eu tenho divergência no formato da planilha, minhas regras de negócio não estão mapeadas, eu tenho analista que faz mais atividade que o outro, e meu nível tático não está nem ciente, nem validou se aquele processo tem sentido, se aquele mapeamento tem sentido. Então, por que nesse momento eu traria o meu desenvolvedor? Então, é justamente esse trabalho aqui de cima, que é feito pelo analista de processos, toda essa atividade de trazer a maturidade para o processo, documentar isso, para aí sim eu começar a trazer o meu time de dev. Então, um ponto que eu gosto de reforçar bastante é que o mercado de tecnologia ele tem cada vez mais se mostrado maduro quando se fala de automação, tá? De ferramentas de automação. Então, ferramentas de automação tem várias. Eu poderia aqui ficar listando para vocês por horas. Mas quando a gente fala de maturidade de processos, a gente consegue perceber que o mercado ainda não está tão maduro assim para falar de processos. Então, a gente precisa dar um passo atrás e começar a olhar para os nossos processos para que, de fato, tenha sentido a automação que a gente está implementando. Quando a gente fala de uma implementação de RPA, o indicador de assertividade, de efetividade daquela automação não é o quanto a minha automação está rodando. Então, quanto mais a minha automação roda, mais eficiente ela é? Não necessariamente. A gente tem que olhar para os indicadores processuais. Eu consegui reduzir meu tempo do processo? Eu consegui aumentar a minha produtividade? E aí eu estou falando de produtividade do processo, e não o quanto o meu RPA está produzindo. É diferente. Então, assim, eu consegui alocar o HH dos meus analistas com outras atividades. Então, são indicadores processuais que, sim, eu preciso olhar, que, sim, justificam o meu desenvolvimento do robô. E não indicadores de performance de robô. Eles também corroboram com investimento, mas não são tudo. Então, a gente precisa trazer esses dois lados, que é um ponto que eu vejo que as áreas de negócio ainda acabam olhando muito para o lado de performance do robô, mas a gente também precisa falar da performance processual. E era esse conteúdo que eu queria trazer, esse material, muito falando sobre o nível de maturidade dos processos, falando da importância, o quanto que a gente precisa, sim, olhar para os processos para depois falar de automação. É um ponto que eu acredito bastante, que a gente consegue, sim, falar de melhorias processuais e elencar com automação, não tem problema.
Mas, até como eu comentei, existem às vezes os casos onde a gente fala de melhoria processual e aí a gente percebe que nem precisaria ter implementado uma automação. Então, olha o custo evitado que a gente está trazendo para a nossa organização. E aí, colocarmos automação, de fato, onde precisa. Porque eu já passei também por cases onde os robôs não permaneciam por mais de 2 anos. Às vezes, nem 1 ano. Porque a área de negócio implementou o robô, porque eu quero botar um robô aqui na minha célula, no meu processo, e depois ver que esse robô não fazia sentido nenhum. E aí pedia para parar o robô, ou às vezes nem usava. Quando a gente, enquanto TI, né, ia lá na área de negócio olhar, o robô nem estava sendo utilizado. Então, para a gente, de fato, precisar, de fato, ter esse viés, esse olhar de processos, para a gente conseguir cada vez mais implementarmos automações eficientes. Tá? Bom, Wagner, acho que é isso. Eu queria ver se tem alguma pergunta, algum ponto. Temos sim. Mais. Maravilha, parabéns pela apresentação, viu, Samantha? Obrigada. E temos algumas perguntas aqui, sim. A primeira é do Manuel Soares, e ele fala assim: me pareceu uma abordagem puxando para o cascata. Como fica o time to marketing? Não necessariamente cascata. Na metodologia, a gente consegue sim trabalhar dentro da metodologia ágil, tá? Falando da parte de automação de processos, justamente porque a gente vai conseguir analisar o processo aonde que ele agrega valor e aí transformar isso dentro de uma metodologia ágil. Então, a gente hoje já tem essa experiência de ter o analista de processos com foco na metodologia ágil e trazer essa abordagem também. Então, não necessariamente é uma forma de cascata. Ok. Gustavo está perguntando, qual ferramenta e metodologia de desenvolvimento é mais indicada para desenhar o processo e desenvolvê-lo? Para desenho de processos, a gente usa o Visage com a metodologia BPMN, que é a anotação voltada ali para a área de gerenciamento de processos. Mas a gente também pode usar o Process Mining. Como eu comentei, né, o Process Mining ele é uma ferramenta de automação de modelagem de mapeamento de processos. E hoje, se vocês perceberem, muitas das ferramentas que falam de RPA estão falando também de Process Mining. Eu vejo que é muito movimento que o mercado tem percebido, de linkar RPA com processos. Então, por exemplo, a Microsoft, a Blue Prism, a Automationware, em partes, já tem trazido também dentro das próprias ferramentas de RPA um viés também de Process Mining. E aí é onde você pode conectar o Process Mining com o RPA. Então, eu consigo ver, essa atividade aqui, o Process Mining mapeou que é uma atividade automatizável para RPA. E aí ele já puxa o desenvolvimento de RPA para dentro das suas ferramentas. Ok, o Milton está perguntando aqui o seguinte, Samantha, nos seus PPDs existem as definições de as is e também de to be. O to be é definitivo ou pode mudar durante o desenvolvimento da solução apresentada? A gente trabalha muito em parceria com o time de desenvolvimento para a construção do to be. Então, a priori, o desenvolvimento já está validado pelo time de dev e é esse caminho que eles vão seguir. Mas nada impede que, em tempo de projeto, algumas coisas sejam, sim, modificadas. Eu até comento com o time que, quando a gente faz o mapeamento de processos manual, né, ou seja, tem um analista de processos alocado lá, na área de negócio, a gente tenta, sim, mapear todas as regras de negócios envolvidas, mas pode ser que a gente não pegue todos os casos. Tá? Então, seja uma regra de negócio ali identificada em tempo de desenvolvimento. Então, a gente faz a inclusão dessas regras e, sim, se necessário, a gente faz alguma adaptação do to be, mas esse to be já foi validado pelo time de dev. Maravilha. Próxima pergunta. Todos os processos automatizados passam por algum teste de execução antes de ser implementado? Sim, eles passam pela operação assistida, ou, assim, é uma boa prática, né? Não vou afirmar que todos os processos passam, mas todos os processos automatizados deveriam passar pela operação assistida, e nessa operação assistida a gente começa a pegar alguns casos de exceção, mas muito voltado para o mapeamento que foi realizado.
Então, se o mapeamento foi realizado com aquele viés do caminho feliz, a gente vai muito naquela linha do que foi mapeado. Às vezes, ali a gente pode pegar casos que a área de negócio não disse, porque o robô vai começar a bater em exceções que não foram mapeadas. Mas a gente também pode passar direto pela operação assistida, e aí só depois que o robô de fato está em produção que a gente vai ver que ele não atende na sua totalidade, o processo com a área de negócio. Maravilha. Lizzie, seria interessante automatizar o processo já existente antes de tentar refazê-lo? Então, eu acredito que não, porque imagina o custo que você tem implementando a automação de um processo, e aí imagina, você vai implementar a automação de um processo existente, como ele é hoje. O custo que você tem com ferramenta, com time de desenvolvimento, com tempo também. E aí, depois de você pensar em melhorias, você você pode ter um retrabalho, né? De precisar voltar naquele desenvolvimento. Então, muitas vezes é mais fácil você parar, analisar o processo e aí depois alocar o time de desenvolvimento. Porque tanto a ferramenta quanto o HH de um desenvolvedor são investimentos altos que a empresa precisa fazer. Ok, vamos lá. Seria interessante, que eu já falei, como é feita a melhoria contínua? Vocês utilizam algum framework de gestão? Eu acho que vai muito da necessidade de cada cliente. A gente, como nós somos alocados em diversos clientes, a gente vai também de acordo com a metodologia de cada um. Mas sim, existe uma metodologia de melhoria contínua que a gente vai acompanhando o desenvolvimento, vai acompanhando o andamento dos processos. Então, por exemplo, o que pode ser? Depois de 2 meses de produção, eu entro em contato com a área de negócio para acompanhar como está o desenvolvimento daquele robô, como está a performance, porque quando a gente faz o mapeamento, a área de negócio aponta para a gente qual a volumetria esperada. Então, em 2 meses, eu já consigo entender se aquela volumetria esperada está sendo atendida e fazer possíveis ajustes se necessários. E aí, depois de 3 meses, eu volto na área de negócio. E depois a cada 1 ano. Então, essa é uma das metodologias que a gente tem, mas, claro, a gente pode se adaptar à metodologia de cada cliente. Ok, eu estou vendo aqui essas respostas, já responderam algumas perguntas que estão aqui para baixo. Vocês utilizam alguma contingência caso o robô quebre? Então, caso o robô quebre, a gente tem sim um time de suporte que está monitorando o andamento de cada robô. Isso já é padrão. Mas caso o processo quebre, seja um processo crítico e o time de suporte não tenha conseguido atender, aí sim é ideal que a área de negócio tenha sim uma gestão de risco para estar a postos caso se precise executar o processo manual. Mas a gente tem um time de suporte que monitora o andamento de cada robô. E aí a gente tem sim por criticidade que aponta para a gente aqueles robôs mais críticos, né? Ou seja, que aqueles que não podem parar, eles sim merecem e carecem de uma atenção especial, a gente consegue fazer isso por meio de painéis de suporte. Alguns painéis desses que são desenvolvidos pelas próprias ferramentas, outros já desenvolvidos mais manualmente, né, com outras ferramentas em paralelo, e aí a gente faz essa sustentação, né? Porque eu não posso só desenvolver os robôs, eu preciso sim dar uma sustentação, e aí a gente tem também um time especialista para fazer esse tipo de suporte. Ok, vamos lá. A Paula está perguntando o seguinte: a pessoa que levanta os requisitos e a pessoa que cria a automação são as mesmas? Ou vocês trabalham com algum modelo de squad? Não, então no nosso modelo de squad, a gente tem pessoas diferentes. Eu tenho um analista de processos e requisitos que faz todo o levantamento para o desenvolvedor entrar. Claro que também os nossos desenvolvedores têm conhecimento com mapeamento, tá? Eles sabem fazer, mas o ideal é que isso aconteça também em parceria. Então, o analista de processos e requisitos e o desenvolvedor. Porque o analista de processos e requisitos, ele é mais voltado para esse tipo de atividade. Então, ele consegue fazer um trabalho mais completo e mais rápido e passar isso para o time de dev. Ok, vamos lá. Carlos Henrique está perguntando para você o seguinte: pode-se automatizar fazendo uma reengenharia, ou seja, automatizar conforme o robô propõe?
Mas eu não sei se eu entendi muito bem, mas de repente o robô já rodando e aí você fazer uma reengenharia, confesso que eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou Vamos responder. nessa linha. Tá bom. Sim, a gente tem casos que a área de negócio já tem o robô rodando, mas não tem o processo mapeado. Tá? E a gente sim consegue fazer uma reengenharia pelo formato, pelo esqueleto que o robô tem lá, pelo desenvolvimento que foi realizado, e aí a gente consegue fazer uma reengenharia montando toda a documentação daquele processo, para a gente gerar esse conhecimento. Porque é muito normal a gente ter nas áreas a rotatividade. Então, quando eu tenho essa rotatividade, eu posso ter a perda do conhecimento do processo. Então, a gente, sim, por meio do processo que está rodando, conseguimos montar essa documentação do que a gente chama de PDD. É algo mais complexo, tá? Mas dá. Ó, tem muito mais pergunta aqui, mas vamos lá. O Alex está perguntando aqui, Samantha, pela sua experiência, em qual etapa dessa reestruturação de processo você encontra mais dificuldades e como transpô-la? Quando a gente encontra mais dificuldade é quando o processo está muito na cabeça da pessoa e a própria pessoa não consegue explicar. Isso já aconteceu, tá? O que acontece? O processo rodava por meio de uma macro e a pessoa apertava o botão para aquela macro rodar. E a macro quebrou. Só que a pessoa que desenvolveu a macro não estava mais na companhia e a gente tinha que mapear o processo para automatizá-lo via RPA, que é a ferramenta oficial da companhia. E aí, cadê que a pessoa conseguia explicar o processo para gente? Ela não conseguia, porque ela não sabia. Porque quando ela foi ensinada assim, ó, aperta esse botão aqui, que a macro roda e o processo roda também. Então, acho que esse é o caso mais complexo, que quando o analista que está ali desenvolvendo não conhece o processo, ele não sabe como o processo roda, e a pessoa que desenvolveu a automação, a macro, já não está mais na companhia. Assim, como é que a gente resolveu? Foram mais de 10 reuniões para a gente conseguir alcançar o detalhamento do processo. E a gente teve que vir ponto a ponto, chamando outros analistas, chamando pessoas de outras áreas que tinham saído, mas ainda estavam na companhia para ajudar. Então, foi um mapeamento que envolveu ali diversas pessoas. Como eu tem mais de 10 agendas. Mas no final a gente conseguiu. Acaba sendo um pouco mais estressante, mas geralmente quando a gente tem esse caso, a gente precisa fazer nesse formato bem devagar, para a gente conseguir chegar em todos os detalhes. Fantástico, Samantha. O Glauco Souto, a Blue Shift faz a integração com o ChatGPT também? Sim, nós temos, como eu comentei lá no início, a gente tem diversos pilares. E um dos nossos pilares é o pilar de ChatGPT. Então, se você me chamar pelo LinkedIn, eu consigo marcar uma agenda com você e te apresentar diversos cases que a gente tem dentro do ChatGPT. E, novamente, né, se for a ideia, a implementação de um ChatGPT dentro de um processo, a ideia é que esse processo, sim, também seja mapeado. Acho que a ideia do mapeamento de processos não é somente para ferramentas de RPA, é automação como um todo, e a gente consiga implementar, fazer o mapeamento, o entendimento desse processo para indicar também a melhor ferramenta. Aqui a gente também faz esse trabalho junto com o cliente, de primeiro entender e depois indicar quais são as melhores ferramentas de automação. Fantástico. Tem uma pergunta, vamos lá, viu, Samantha? Vamos embora. Daniel Pedroso, RPA no exterior, Estados Unidos, você teria alguma dica para quem quer trabalhar com RPA fora do país? Então, a parte de RPA, confesso para vocês que quem quer trabalhar com RPA fora do país, o RPA é uma metodologia essa metodologia de mapeamento de processos, de desenvolvimento, eu entendo que ela é global, tá? Sendo bem sincera com vocês, eu tenho outros conhecidos meus que trabalham em empresas do exterior, trabalham aqui no Brasil, mas em empresas lá para fora, e eles utilizam a mesma metodologia, tá? Eles têm, sim, lá fora a figura do analista de processos, que também faz a construção do PDD, e também tem o time de dev, que faz o desenvolvimento. Então, não vejo diferença, assim, a priori, não vejo diferença entre aqui dentro ou lá fora, pelo menos o que eu tenho de contato com os meus outros colegas que trabalham de empresas no exterior. Excelente.
E vem aqui a pergunta da Paula: como é feita a documentação dessas automações? A gente tem um documento padrão desenvolvido aqui na Blue chamado PDD. O nome PDD ele é global, tá? Aí cada empresa vai ter a sua dentro ali do PDD, o que precisa ou não constar. A gente tem um documento padrão dentro da Blue, onde a gente coloca todo o fluxo do processo. Então, a gente coloca o as-is, a gente faz o detalhamento, colocamos o to-be novamente com detalhamento, colocamos todos os sistemas envolvidos, todas as regras de negócio, principalmente o que vai estar dentro e fora do escopo, porque é muito importante que, às vezes, quando a área de negócio fala para a gente de automação, ela está na cabeça algo a mais que ela queira receber. E quando ela não recebe, lá no final do projeto, ela fala, poxa, mas nem era isso que eu queria, ou estava esperando algo a mais. Então, a gente também, nessa fase, a gente trabalha bem com o alinhamento de expectativas, para a gente não entregar uma automação e ela falar, poxa, mas eu queria também um Power BI no final. E a gente não entregou esse Power BI para ela. Então, a gente tem, assim, aqui o nosso molde que tem funcionado para diversos clientes de PDDs. Fantástico! O Bruno Oliveira: para quem está chegando agora no mundo RPA, qual é a melhor ferramenta para desenvolver? Então, a ferramenta para desenvolver, confesso para você que, pelo que eu percebo, a variação entre as ferramentas são uma linha bem tênue entre a diferença entre as ferramentas, porque a maioria delas de mercado fazem sim as mesmas funcionalidades, claro que cada uma com um esforço maior ou menor. Então, a Microsoft em si, ela tem uma biblioteca bem ampla, né, de ferramentas de automação, uma biblioteca explicando cada certificação que precisa ser tirada ali para você ter o conhecimento como desenvolvedor. A UiPath, a Blue Prism também tem essas bibliotecas. Então, acho que o que vale ali é você conhecer o primeiro passo, eu acho que é conhecer a diferença entre as ferramentas. E aí, depois, você se aprofundar em uma delas. Acho que vai depender muito do cliente que você vai estar alocado, mas eu acho que a primeira experiência é entender a diferença entre as ferramentas. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele pergunta se a BotSiri é uma boa opção. A BotSiri virou parceira da Blue, então eu vou dizer que sim, é uma boa opção. A BotSiri ela já é mais voltada para Python, tá? Então, para quem quer, até corroborando com a pergunta anterior, vale sim ter o conhecimento nessa linguagem de programação, para você ter um conhecimento mais amplo. E sim, a BotSiri também é uma opção de desenvolvimento. Fantástico, Samantha. Chegamos ao final. Quero aqui agradecer a sua participação com a gente e deixar aberto para você fazer as considerações finais e despedir desse pessoal maravilhoso que está com a gente agora nessa manhã. Claro, quero agradecer a IMA, a BEINFO, por mais essa oportunidade. Eu já fiz, salvo engano, 4 palestras presenciais e essa é a segunda live. Então, só mostra que a parceria tem dado certo. E também deixar aí meu contato para quem quiser falar, entender um pouquinho mais sobre automação de processos, sobre RPA, tá? A ideia aqui era falar mais também da parte de processos, da parte de automação, mas a gente, como eu comentei, a Blue Shift é agnóstica, a gente tem diversos outros pilares, né? Então, o pilar de ChatGPT, quem fez a pergunta também, e quiser entender um pouquinho mais como que a gente trabalha, fiquem à vontade. E, novamente, só agradecer aí pela oportunidade de mais uma live, mais um encontro. Maravilha, Samantha. Para quem não teve a pergunta respondida, gente, já fica o desafio. Se conecte a Samantha nas redes sociais, lá no LinkedIn, e já faça a pergunta para ela, tá bom? Tenho certeza que ela vai estar de prontidão ali para poder estar te respondendo dentro do tempo de trabalho, né? Dentro do tempo permitido, né, Samantha? É lógico que ninguém vive na rede social, né? Então, mas fica esse desafio, já se conecte a Samantha. Samantha, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão e nos encontraremos nas próximas edições. Combinado? Boa, combinado. Valeu, Wagner. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Um abraço, Samantha.